Bom dia, bem-vindo a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Hoje estamos já a poucos dias do Natal, esta quadra única e tão marcante para os cristãos. Multiplica-se o brilho das luzes e as expectativas quanto aos presentes que as crianças vão receber. Há mais compaixão e famílias unidas. Mas será que Natal é apenas isto ou há de facto algo mais que nem mesmo a crise, a tristeza podem ofuscar? Como é que no meio de tantas incertezas quanto ao futuro se pode ainda assim ter boas razões para celebrar o Natal com alegria e esperança? É sobre este assunto que hoje vamos conversar no programa de hoje com a família Pereira. Connosco está então o pastor José Manuel, a sua esposa Isabel e o filho mais velho Josué. Olá, muito bom dia, obrigada por estarem aqui connosco no programa Caminhos. Tens quantos anos, Josué? 12. 12 anos. E ainda tens um maninho mais novo, não é? Que é o Daniel. O Daniel, é verdade. Beijinhos para o Daniel, que hoje não pode estar aqui connosco no estúdio, nesta mesa, à conversa connosco. Mas vamos então procurar saber primeiro, melhor, quem é a família Pereira. Portanto, vocês vieram do Porto, passaram por Santarém, onde nasceu o Josué, e agora estão há já 6 anos no Alentejo, não é? Quem são vocês? Estivemos ainda em Almada. Também estiveram em Almada, muito bem. Bom, somos mesmo assim, nós, eu e a minha esposa, somos do Porto, nascemos lá, crescemos lá. Foi lá que tivemos conhecimento da pessoa de Jesus e que nos convertemos e passamos a segui-lo e a servi-lo ativamente na igreja local. E aí começou a surgir também em nós o desejo e a paixão em servir Jesus. E o tempo já era tão pouco, sobrava tão pouco tempo para o fazer, que nós decidimos e sentimos que era a altura de deixar tudo e passar a servi-lo o tempo inteiro. E então, depois de fazermos a nossa formação teológica, fomos servir para Santarém, onde nasceu Josué. Depois de 2 anos estivemos em Almada, onde nasceu o nosso filho mais novo, Daniel Caleb. E então depois decidimos de Deus ir também para Ponte Sor, Alto Alentejo, onde estamos agora, já há 6 anos, e aí não nasceu mais ninguém. Pelo menos por enquanto. Tiveram com certeza a oportunidade de ver nascer para Jesus muitas pessoas, não é? Que entretanto é como se nascessem de novo, não é? Ao despertar para a nova vida que Jesus oferece e da qual nós estamos hoje também aqui a falar. Portanto, vocês também educaram os vossos filhos nos caminhos cristãos, não é? Da Igreja. Sim, sim, essa é a nossa preocupação. E temos o privilégio de, ao passar os valores, princípios cristãos para eles, de ver que isso tem trazido bons resultados, porque na verdade na comunidade onde eles estão inseridos percebemos que há feedback e uma boa impressão nesse sentido, e orgulho-nos como pais saber que eles são bem comportados e que têm sucesso e que as pessoas têm prazer em os conhecer e dão-nos boas informações acerca de como eles estão. É? Isabel, também como esposa cristã, como é que tem sido esta caminhada de aceitar o desafio de deixar tudo para trás? Quando eu digo tudo, era as outras ocupações que vocês tinham, não é? Para se dedicarem a tempo inteiro ao serviço da Igreja, ao serviço das pessoas, não é? Independentemente daquilo que ele sentia, também eu senti desde logo muito cedo, até antes de casar, que Deus me estava chamando para uma missão. E eu gosto da palavra ser missionária, eu sou uma missionária. E na igreja, como esposa cristã, acima de tudo, na igreja, faz-me lembrar aquilo que Paulo falava, que a igreja é como um corpo de Cristo. Então somos um membro. E eu sempre tive a preocupação de ser, e tenho esse cuidado, de ser uma bênção, de ajudar aquele que está perto de mim, dentro da igreja, fortalecê-lo, consolá-lo, e naquilo que ele precisar. Ao lado do meu marido, a primeira coisa que me ocorre, sempre há um versículo da Bíblia que me toca profundamente como esposa, que é em Provérbios, que diz que ela só lhe faz bem todos os dias e não mal. E aquilo que eu tento ser para o meu marido é mesmo isto, uma amiga, uma companheira, e a companheira é aquela que está sempre ao lado, que ajuda, que sustenta, quer nos bons, quer nos maus momentos. Eu sempre tento fazer isso, e é isso que eu peço a Deus e me esforço para isso, para ser aquela que lhe faz bem e não mal. E o exemplo que vai passando também para os filhos? Olha, aquilo que mais me preocupa, e que isso é uma luta, creio eu, para todos os pais, é ser uma marca
marcar a vida dos meus filhos e da melhor maneira, de forma a que, quando eles forem mais velhos, eles possam olhar para trás, olhar para a vida deles e eles verem a marca que não sou uma mãe perfeita, mas ver uma marca que a mãe deixou, um exemplo, um bom exemplo que a mãe deixou. É óbvio, vou tornar a frisar, não sou uma mãe perfeita, ninguém é, mas esforço-me para passar o melhor que tenho, o melhor que Jesus também me ensina através da sua palavra a ser para os meus filhos. Dei os valores, dei um exemplo de fé. E está-me a vir assim à mente Joquebede, a mãe de Moisés, que no pouco tempo que teve com o seu filho, de criar o seu filho, porque foi pouco tempo, ela soube marcar a vida daquele menino, a ponto que quando ele cresceu, ele tomou decisões tão importantes que todos nós conhecemos. Ao ponto de ser o líder na libertação do povo de Israel, exato, sem dúvida. E para mim isso acho que é fundamental, marcar positivamente a vida dos nossos filhos. Com amor e pelo exemplo, exato, não é? Exato. Josué, e agora diz-nos tu gostas de pertencer a esta família Pereira? Sim. O que é que tu achas destas viagens, nasceres, portanto, em Santarém, depois vives com os teus pais, porque eles são pastores, não é? Para a Almada, depois para o Alentejo. Tu gostas desta ideia de aprenderes de Jesus e ires à igreja com eles? Gosto. Porquê? O que é que tens aprendido? Porque principalmente eu tenho aprendido que Jesus é o nosso Salvador. E que Ele está sempre ao nosso lado. E por experiências próprias também tenho sentido o mesmo. Sentes que Jesus está realmente ao teu lado? Sim. E é uma alegria para ti estás junto dos teus pais também a servir a igreja? Sim. Que bom, maravilha. Já vamos voltar a conversar. Para já, outro dos desafios que esta família tem vindo a abraçar tem sido as campanhas evangelísticas Jesus é a resposta. Portanto, é um projeto sobre rodas, porque é mesmo assim, sobre rodas, num caminhão, lá vão vocês correndo Portugal de les a les para anunciar publicamente Jesus, não é? Exatamente. Como é que funciona este projeto, como é que ele nasceu e como é que vocês, como família, juntamente com outras pessoas que fazem parte da equipa, decidiram abraçar este projeto? Este é o projeto de há 7 anos que está a rodar sobre rodas, do sonho, que surgiu num colega, o pastor José da Ponte, e que de cedo alguns de nós abraçamos e começamos a colaborar e demos início a este projeto. Como disse, já há 7 anos está a percorrer o país de norte a sul, e onde temos tido o privilégio de ver homens e mulheres, centenas de homens e mulheres a aceitarem Jesus como seu Senhor e Salvador, e a mudarem de vidas e darem passos na vida cristã muito importantes. Ver pessoas serem saradas, transformadas, isso tem sido muito, muito importante. É um privilégio muito grande. E este é um projeto que passa por ir às ruas, é um projeto essencialmente de rua, onde nessa carrinha que serve de palco, nós a partir daí... Serve e transforma-se mesmo num palco, exatamente, não é? Transforma-se num palco. Nós temos algumas imagens que podem ilustrar. Exatamente, e através dessa estrutura nós pregamos uma mensagem de esperança. É isso que levamos às pessoas, uma esperança num tempo em que o nível da esperança das pessoas está tão por baixo. O querer no amanhã, ter expectativa no futuro. E quando nós falamos de Jesus, estamos a falar daquilo que é a esperança, a própria esperança em pessoa. E uma esperança que não é efêmera, uma esperança que não é apenas terrena, mas uma esperança eterna, porque Ele é eterno. E é isso que nós levamos às pessoas, uma esperança num Deus que tem algo muito mais e melhor para o futuro do que aquilo que nós podemos imaginar. É isso que vocês anunciam, não é? Exatamente. Quando estão em cima do palco, também com música, não é? Também cantam. Música, dramas, teatro, mímicas, tudo o que é possível. Depende dos voluntários, porque há uma tropa de voluntários de norte a sul que têm colaborado com este projeto, onde este projeto também tem despertado valores, capacidades, talentos, ministérios até. Pessoas que têm, a partir deste ministério, têm sentido o desejo de deixar tudo também e passar a servir Jesus. Aqui o nosso Josué também tem feito parte destas campanhas evangelísticas, não é? Inclusivamente tu ajudas na bateria a tocar às vezes, não é? Não, estou mais na área da percussão. Não é uma bateria, é outro tipo de percussão. Sim. Pronto, peço desculpa pela minha falta de sabedoria nessa área. Mas como já te vi em algumas fotografias por ali, ou seja, ajudas, não é? Neste caso, da forma como sabes, com os dons que tens. E o que é que tu achas destas campanhas evangelísticas? Eu gosto muito destas campanhas. Gosto de participar, estou com os meus amigos,
participo. E não sentes vergonha, por exemplo, de estar ali publicamente, seja atrás de uma percussão, seja nos bastidores, seja no meio das pessoas, a fazer mímicas? Às vezes, mas se participarmos, a gente gosta. Porque nós estamos a ver a tela cheia, vamos assim dizer, com as pessoas a ouvirem. Já tivemos essas experiências. Pessoas a ouvirem falar de Jesus, Sim. não é? Ouvirem, quer seja essa mensagem falada, quer seja essa mensagem cantada. E o que é que tu gostas mais de ver? Qual é o resultado que tu gostas mais de ver quando olhas para as pessoas depois delas ouvirem a mensagem? Eu gosto muito, normalmente, quando a pessoa que está a pregar pergunta quem quer aceitar Jesus, e essa pessoa levanta a mão, e essa é a parte que eu mais gosto, porque nós vemos essa pessoa dizer, a ter um compromisso com Deus nesse momento. E é uma alegria, sem dúvida, Sim. quando as pessoas tomam essa decisão de convidar Jesus a pertencer às suas vidas. Tu já tomaste essa decisão um dia? Sim. Porquê? Porque eu senti, era pequeno, e vi os meus pais também a serem batizados pelo Espírito Santo, e eu também senti que também queria fazer e sentir o Espírito Santo também dentro de mim. E convidar Jesus a ser Sim. o teu Salvador, o teu melhor amigo, não é? Certo. E Ele tem-te acompanhado sempre. Sim. Que bom, maravilha. A Isabel, que também está aqui connosco, é igualmente autora de um livro, o livro Nos Braços do Pai, que é uma compilação de vários poemas que também já deram origem a um CD, através do qual alguns desses poemas foram transformados em músicas. Isabel, é sem dúvida mais uma forma também de usar um talento, neste caso de escrever Exato. poemas, não é? Para anunciar esta palavra. Em que consiste este livro Nos Braços do Pai? Este livro consiste em meditações. Podemos até mostrar Sim. o livro aqui, para quem quiser ver. Portanto, são algumas meditações nos braços do Pai. Consiste em meditações. E estas meditações são fruto de um tempo que não foi fácil para mim, em que eu tinha e ainda tenho, mas nesta altura em particular, foi num momento em que tinha muita necessidade de estar nos braços de Deus, é mesmo literalmente nos braços de Deus. Tinha uma necessidade de chegar ao fim do dia, ou então logo no início do dia, de estar na presença dEle, de estar sozinha, longe dos barulhos, daqueles barulhos normais do dia-a-dia. E então, nesses tempos que eu estive, eu fui escrevendo aquilo que a palavra de Deus me falava, aquilo que eu sentia. E este livro fala das minhas frustrações, das minhas alegrias, das minhas vitórias, das minhas lutas, como mulher, como mãe, como esposa, como filha de Deus. Nestas lutas em que muitas vezes nós Sim, vivemos, todas nós precisamos travamos de descansar nos braços do Pai. Exatamente. E há uma necessidade muito grande. Então, este livro foi mesmo feito quando eu tinha os meus meninos, os meus filhos muito pequeninos, e este é o fruto desses tempos que nós muitas vezes eles absorvem-nos, é natural, e eu precisava de muitas vezes ganhar forças, e às vezes sentia-me sem forças. E este livro então foi criado a partir daí. Alguém teve a ideia de pegar nesses pensamentos e lançá-lo para outras mulheres. E o feedback que nós temos tido é mesmo isso. Muitas mulheres, inclusive homens também, muitas mulheres têm lido o livro e aquilo que nós temos recebido delas é mesmo isso. Eu pensava que eu não estava sozinha nisto, eu pensava que era a única que sentia isto, e para mim é uma benção sentir-me útil para essas mulheres, uma força. É verdade, e no fundo, quer sejamos mulheres, homens, crianças, todos nós precisamos de descansar nos braços do Pai, deste Pai de amor que cuida de nós com carinho, restaura as nossas forças, perdoa as nossas fraquezas e tem um amor eterno por cada um de nós. Antes de terminarmos o programa, eu vou convidar ainda a Isabel a ler um destes poemas, Nos Braços do Pai. Para já, estamos a falar sobre o Natal também. E o que é que tudo isto tem a ver com o Natal? É porque o nosso relacionamento com Deus, tudo aquilo que nós fazemos para Ele e tudo aquilo que nós recebemos dEle, é porque, de facto, um dia Deus percebeu que nós, como pecadores, precisávamos de alguém que salvasse, que nos perdoasse dos nossos pecados, e foi assim que Ele decidiu enviar o seu próprio Filho Jesus ao mundo. Por isso celebramos o Natal. Ainda que não saibamos exatamente se foi no dia 25 de dezembro ou não que Jesus nasceu em Belém, o certo é que Ele nasceu. Deus fez-se homem. Pelas tuas próprias palavras, Josué, és capaz então de explicar o que é que aconteceu
para celebrarmos o Natal? Tudo começou com a visita de um anjo, não foi? A Maria. Certo. Um anjo, pronto, apareceu a Maria, como a Sara disse. E ela assustou-se, pronto. E disse que ela ia conceber um filho de Deus, pronto, Jesus. Pronto, quando José soube que ela estava grávida, certamente ele ficou com medo, a pensar que ele... Mas Deus também o acalmou e também Sim. lhe falou através de um sonho, não é? Certo. E assim, os dois unidos viajaram para Belém. Sim. E Jesus nasceu. Certo. Numa estrebaria, foram os anjos até que deram esta boa notícia aos pastores. E, curiosamente, se formos aos relatos que encontramos nos Evangelhos, Mateus e Lucas, encontramos toda esta história. Os anjos, quando apareceram aos pastores, disseram: eis que vos trago novas de grande alegria que será para todo o povo. É verdade. E os anjos também disseram: paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Que boas notícias são estas que os anjos, no fundo, trouxeram. O que é que isto significa dizer que na cidade de Davi nasceu Cristo, o Salvador? É interessante que as grandes notícias dos nossos dias aparecem nas primeiras páginas e são os grandes noticiários a relatar essas notícias, mas aqui não foi esse nível. Foram os próprios anjos que vieram e anunciaram esta grande notícia, esta grande boa nova, que era o nascimento de Jesus, o Salvador. E significa isso mesmo, tratava-se do nascimento mais importante da história. Jesus Cristo, o Salvador, estava nascendo para a humanidade. Essencialmente é isso, não é? E foi o cumprimento de várias profecias que nós encontramos também no Antigo Testamento, Exatamente. Por exemplo. São várias. Logo no início, é interessante que logo no início do problema, quando Adão e Eva pecaram, Deus teve a preocupação de lhes trazer uma nova esperança, uma esperança para esse problema mesmo, no qual eles estavam a entrar. E logo ali lhes foi prometido, para eles e para a humanidade, porque o problema é transversal a todos, foi-lhes prometido que haveria de vir um que nasceria de mulher, esse que haveria de esmagar a cabeça da serpente, referindo-se ao diabo. E esse era Jesus Cristo, que estava sendo prometido já ali, que de facto, quando morreu na cruz do Calvário, ele esmagou a cabeça de Satanás, ele venceu o pecado e a morte, conquistando para nós salvação sobre todas essas coisas. E logo aí foi feita essa profecia. Depois, todo o Velho Testamento, todo ele aponta para a pessoa de Jesus, mas há relatos, há profecias de profetas que relataram, nomeadamente Isaías, em que eu posso ler em Isaías capítulo 7, no versículo 14, que diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Esta é uma das profecias claras acerca do nascimento de Jesus, que nasceria da virgem e que o seu nome seria Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Seria exatamente isto, ou seja, não o ofensor, mas o ofendido, Deus, que não teve nenhuma intervenção no pecado, foi o homem, mas ele sendo o ofendido, ele é que se aproximou do ser humano e se fez Deus connosco, Deus presente, e veio até nós, na pessoa de Jesus Cristo. O mesmo profeta Isaías, que foi o que mais falou acerca da vinda de Jesus, daí ser também profeta messiânico, Jesus o Messias, ele também disse, entre tantas outras coisas, não é? Que Jesus seria o nosso maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e que o seu reinado não terá fim. Isabel, o que é que isto significa? Olharmos para o reinado de Jesus como algo eterno. A palavra eterno já está a dizer alguma coisa muito importante. É que Jesus não era apenas homem, mas Jesus é Deus. Porque eterno, isto significa que não tem um princípio nem tem um fim. Então, Jesus, antes de entrar neste espaço de tempo, que é o nosso, não é? Ele já era rei. E ele é rei e sempre será rei. Mas quando ele desceu até nós, tomou a nossa forma para nos vir falar da salvação, para nos mostrar um caminho, para nós desfrutarmos de paz. Aquilo que ele mais deseja é que ser rei de toda a humanidade, de ser rei no nosso coração. E independentemente daquilo que nós fizermos, independentemente daquilo que nós escolhermos, se deixarmos ou não deixarmos Jesus ser rei, ser o Senhor, ser o dono da nossa vida, ele vai continuar a ser rei,
porque na eternidade não há tempo. Então ele, independente de tudo o que aconteça à face da terra, ele é rei sobre todas as coisas. Ele é rei dos reis. A palavra de Deus diz mesmo que ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores. Ele está acima de todas as coisas. E é este senhor dos senhores, rei dos reis, Jesus, que também disse: vinde a mim todo aquele que está cansado e oprimido e eu o aliviarei. Como é que nestes tempos difíceis que muitas famílias certamente estão a atravessar, podem ir a Jesus e sentir-se aliviadas? É mesmo atender esse convite. Ou nos fazem um convite, aceitamos ou não aceitamos. E de facto Jesus diz isso. No mundo de pessoas cansadas, sobrecarregadas, oprimidas, ele diz mesmo isso: vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos. E ele nos oferece um caminho em que ele está ao lado, por isso a seguir fala do jugo. No caminho em que ele está ao lado, em que ele dirige, exatamente para nos livrar de muitas dessas coisas que nos sobrecarregam e nos indicar o melhor caminho. O caminho que ele é mesmo ele. E as pessoas se libertarão dessas situações através dele mesmo, porque a Bíblia diz: depois o Filho, Jesus Cristo, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E é conhecendo ele, Jesus, que é a verdade. Como diz também: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é ir a Jesus, conhecer Jesus, porque Jesus não é apenas uma figura numa imagem. Ele é real, ele é uma pessoa com quem podemos nos relacionar. Ele está vivo. Está vivo. E é porque está vivo que faz sentido estamos a gostar de dizer o que está hoje. Por isso é que faz sentido celebrar o que celebramos no que diz respeito ao Natal, porque ele está vivo. E então nessa relação de conhecimento profundo, íntimo com ele, que nós podemos receber uma nova esperança. Podemos começar de novo. Exatamente. É verdade. E ter esta perspectiva da eternidade, a certeza da vida eterna que Jesus nos oferece e que conquistou ao vencer a própria morte na cruz. Estamos quase a terminar o nosso programa, o prometido é devido. Isabel, para fechar, pode-nos presentear então com um bonito poema incluído neste livro, Sim, Nos Braços do Pai, para que possamos também, através deste poema, pensar nestas palavras e convidar Jesus a fazer parte da nossa vida neste Natal e sempre descansando nos teus braços. Este livro tem a ver com a quadra natalícia e tem a ver com uma experiência que eu tive então. Tem como base o texto bíblico: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Certo dia, em época natalícia, lembro-me de ouvir algo que ecoou no meu coração. O que me importa é viver em paz com Deus. Ouvi estas palavras de uma humilde velhinha, dirigidas a outra mulher, num tom terno e profundamente verdadeiro. E ali, junto delas, o teu Espírito falou ao meu coração e encheu-me de tamanha satisfação, porque já não sou como eu era, valorizando as coisas corruptíveis e vivendo cegamente para as que são eternas. Pois que adianta festejar este dia sem ter a tua paz? Hoje, posso dizer como aquela mulher, já no fim dos seus dias, que vivo em paz contigo, Jesus, visto que a minha fatura do pecado foi saldada quando cravada na cruz, e o muro que outrora nos separava foi derribado pelo poder do teu sangue. Então, eu, que estive tão longe de ti, fui trazida para tão perto do teu coração. A tua paz, a tua doce e gentil presença satisfaz completamente a minha alma. Agora descanso, pois sei que se morresse neste instante partiria sem o fardo da culpa, livre da condenação, sem qualquer incerteza acerca do meu destino eterno. Na verdade, a prova do teu amor, manifestado em Cristo, trouxe-me paz perfeita e completa, paz que excede todo o entendimento, paz que prevalece nos problemas. A paz que hoje eu vivo é aquela que somente Jesus dá e que o mundo não conhece. E é com esta bendita paz e mensagem de Natal que nós terminamos o nosso programa de hoje. Obrigada por terem estado aqui connosco. Josué, um grande beijinho para ti. Deus te abençoe e continua assim a deixar que Jesus brilhe através da tua vida. Combinado? Obrigada então pela vossa presença. Na verdade foi isso mesmo que nós quisemos transmitir consigo. É bom viver o Natal em família, alguns não podem, mas acima de tudo com Jesus presente. Mesmo que se sinta desanimado e sem razões para festejar, lembre-se, Deus enviou o seu único Filho ao mundo para aliviar as nossas cargas, trazer esperança. Aquele bebé que nasceu em Belém, cresceu, carregou na cruz todos os nossos pecados e ressuscitou. Ele venceu a própria morte e prometeu também que um dia voltará. Por isso, para encontrar a verdadeira paz neste Natal, olhe para Jesus,
o presente de Deus para si. Para o conhecer melhor, leia a Bíblia e, a propósito, temos para lhe oferecer um calendário com versículos bíblicos já a pensar no próximo ano, calendário de 2005, Tesouros Escondidos. Para o receber, contacte-nos durante a semana através dos telefones ou endereços em rodapé e visite-nos também quer na nossa página do Facebook, quer no site aliancaevangelica.pt. Nós voltamos a estar consigo na RTP2 na próxima terça-feira às 6 da tarde e também terça-feira, mais tarde, à noite, na rádio, na Antena 1, pelas 22h45. Bom domingo e até lá, se Deus quiser.